Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Leviatã Desperta. Não esquece, antes de rodar a vinheta, já deixa o joinha aí, se inscreve no canal e ativa aquele sininho para receber as notificações. A gente tá aqui toda terça-feira às 19 horas, sem falta, praticamente sem falta, mas para você não ter que ficar guardando essa data, você ativa o sininho e a gente te avisa. Leviatã Desperta é o primeiro volume, na verdade, de uma saga que lá fora é chamada de The Expanse, traduzindo livremente seria a expansão. Aqui não tem nada sobre ele ser parte de uma saga. Eu nem sabia disso, na verdade, quando eu comprei esse livro. Em janeiro agora de 2020 foi lançado o 8º volume. Dizem os autores que vão ser 9 apenas. Tem rolado um por ano, mais ou menos, então tá perto de acabar. Autores, né, eu não sei se deu pra reparar aí que aqui tem o nome do autor, James S.A. Corey. Na verdade, esse é o pseudônimo coletivo de dois autores que trabalharam juntos nesse livro, que é o Ty Franck, que é até, inclusive, ele é assistente do George R. R. Martin, o autor do Game of Thrones, né? A recomendação do livro aqui é até dele, um autor conhecido. Mesmo que você não tenha lido Game of Thrones, ele é muito famoso, né? Então é uma recomendação de peso. Eles trabalharam juntos já. Além do Daniel Abraham, que colaborou com ele nessa parte do romance também. O Ty Franck, ele na verdade tinha criado o universo do Leviatã Desperta, ou do The Expanse, que seja. Ele criou esse universo para criar jogos de RPG de mesa, na verdade. Ele surgiu como um cenário de RPG de mesa e acabou se desenvolvendo num romance. Isso eu vi na wiki do The Expanse, que eu achei na internet. Não conheço o jogo de fato, não sei se é bom e tudo, vamos focar só no romance mesmo. Tem uma série também na Amazon Prime, na verdade ela começou no canal Sci-Fi, que ele é meio que famoso pelos efeitos especiais meio toscos, assim. Eu vi meio episódio só por curiosidade. Em termos de história parece ser uma adaptação bacana, o visual de algumas coisas até tá legal, assim. Às vezes tem uns efeitos meio estranhos, mas ela teve 3 temporadas no canal Sci-Fi, foi cancelada e foi pega agora pela Amazon Prime Video, que é o sistema é a Netflix da Amazon, né? Explicar mais fácil. Sistema de streaming. Lembrei agora da palavra. É o sistema de streaming da Amazon. Então, de repente, a qualidade da produção melhorou. Eu não sei. A primeira temporada nem termina esse primeiro livro. Como você pode ver, ele é bem grande. São quase 700 páginas. Aqui dá umas 670, mas tem uma entrevistazinha com o autor aqui. Tem um extrazinho no final. Não chega a tanto, mas assim, ainda é um livro bastante grande. Mas assim, 4 temporadas já até passou. Tem outros livros que nem foram publicados já aqui no Brasil. Então assim, não tô recomendando a série de fato, mas tem essa opção. Esse livro aqui, ele foi publicado em 2017 aqui no Brasil pela Aleph. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto deles, né? Tem outros livros deles aqui. Esses dois aqui eu ainda não falei, mas provavelmente eu vou falar. Fundação já até li, é bem bacana, pode ler aí. Você pode ler esse livro aqui sozinho. Ele tem uma conclusão legal para quem só quer ler ele. O que é provavelmente o que eu vou fazer, na verdade. Eu dei uma olhada na Amazon, quando você procura os outros volumes na Amazon americana, lá já tem tudo, né? E tem o número de páginas. E assim, o menor livro dessa coleção tem tipo 500 e porrada de páginas. A maioria deles tem ou um pouquinho menos de 600, ou um pouquinho mais de 600. Então você calcula por baixo aí umas 5.000 páginas dessa saga toda. E ela não me pegou a esse ponto. Essa edição da Aleph aqui custava uns R$70 o preço de capa dela. Achei bem caro. Não é um livro que tem capa dura, não tem marcador, não tem nada que eu acho que justifica isso, por mais que ele seja um livro grande. Achei um valor um pouquinho salgado. Eu não paguei isso, tá? Eu paguei tipo uns R$40. Achei aceitável. Eu sei que não é um valor irrisório pra você gastar, mas para um livro de 700 páginas eu acho 40 pratas bem pago. Só que na real, depois que eu li, acho que é a primeira vez que eu vou falar mal de uma edição aqui, eu não tenho certeza não. Eu lembro que eu reclamei da capa do filme do Perdido em Marte, mas a tradução do Perdido em Marte foi muito boa. Eu li tanto em inglês quanto em português. Esse aqui eu só li em português, eu não ia ler, obviamente, um livro desse tamanho 2 vezes seguidas. Ele tem uns erros de tradução esquisitos, mesmo sem ter lido o original. Se você tem uma noção razoável de inglês, você consegue perceber a construção das frases de modo que você sabe qual é a frase original. Por exemplo, tem uma hora lá, eu não lembro mesmo a cena, porque eu não cheguei a anotar isso. Foi uma coisa que eu reparei, é que um dos protagonistas, o livro tem 2, eu já vou entrar na sinopse. Um deles fala, a coisa é que... E aí ele explica alguma coisa, que é uma expressão em inglês que é tipo, the thing is, que seria melhor traduzido, por exemplo, como a questão é que e tal. A tradução ficou um pouquinho literal e às vezes dá pra você perceber a linguagem tradicionalmente americana em português e fica meio esquisito. Achei que eles falharam um pouquinho na tradução do livro. Para um livro de R$70, isso é um pouquinho inaceitável. Mas enfim, falando da sinopse, né? O livro tem um prólogo que é chamado de Julie. Todos os capítulos são com nome. Eu não sei se ele pegou essa dica do George Martin, né? Que faz a mesma coisa. O prólogo apresenta a Julie, que tá numa nave presa depois de ter sido atacada por piratas. Não explica muito bem o que é essa nave. Esse mistério, na verdade, faz
faz parte do desenvolvimento do livro. Ela tá presa no armário porque quando ela foi abordada pelos piratas, os piratas tentaram agarrar ela à força. Ela ataca os piratas e eles com raiva trancam ela no armário. Ela fica lá por uns 4 dias e quando ela sai tá todo mundo morto. Os piratas, a tripulação da própria nave dela, tá todo mundo morto. E ela vê uma cena meio grotesca, assim, é um livro claramente adulto. As pessoas estão, tipo, numa massa de corpos, é uma cena, assim, meio horrível. E corta, né, não explica o que aconteceu com ela. Corta pro primeiro capítulo, onde eles apresentam o Miller. Na verdade, o primeiro capítulo é do Holden. Eu vou falar em ordem aqui, por nenhum motivo em particular, mas todos os capítulos ímpares são do James Holden, que é o imediato, né, o segundo em comando de uma nave cargueiro que reboca gelo através do espaço. E todos os capítulos pares são do Miller, que é um detetive que vive num cinturão. O livro se passa no século 23 e a humanidade ela já está encaminhada para explorar o sistema solar. Assim, a ideia dos autores, tem uma entrevista aqui no final do livro que uma coisa, assim, uma curiosidade da entrevista, né, que o autor ele responde como se ele fosse uma pessoa só. Eu não sei se eles combinaram as respostas ou se cada um respondeu uma, eu não sei. Eu sei que no final tem entrevista com o James S.A. Corey e você sabendo que eles são 2 caras, é um pouco estranho de repente assim de você ler. Mas enfim, o livro ele foi planejado para ser um meio termo entre a humanidade que nós temos hoje, que está engatinhando na exploração espacial, a gente não consegue nem sonhar em viver lá fora, né? Isso é impossível. E a humanidade que já colonizou o espaço, já dominou todos esses problemas, como por exemplo esse Fundação, que tá aqui no cantinho, provavelmente deve estar dando pra ver aí. O próprio Guerra do Velho também, eu acho que eles já avançaram bastante no espaço, eu não sei porque ainda não li, só ouvi falar. Eles quiseram pegar esse estágio intermediário, onde a humanidade já conseguiu conquistar alguns pontos do espaço, mas ainda enfrenta alguns desafios. Por exemplo, a maior parte da população ainda tá na Terra. A Terra, ela na verdade nem é tão protagonista da história, a história se passa mais num cinturão de asteroides, onde tem uma colônia significativa de humanos. Eu não lembro agora a grandeza das pessoas, assim, né? Quantos milhões. E tem uma parcela significativa de humanos em Marte também. Marte está sendo terraformado, eles ainda vivem em domos, mas já tá basicamente seguro morar lá. Não tem alienígenas no livro. O livro é só sobre humanos mesmo. Existe uma diferença, né? Como as pessoas já nasceram algumas gerações em gravidade muito baixa, existe uma diferença dos cinturinos, que são as pessoas que vivem nessas colônias. Eles são mais altos, eles têm que tomar algumas coisas para não ficar com os ossos tão frágeis. Eles têm uma anatomia um pouquinho diferente, né? O livro não é uma ciência científica muito pesada, mas às vezes ele explica alguns desses conceitos que ajudam um pouquinho na imersão. Como eu falei, o James Holden ele é um imediato de um cargueiro de gelo, ele reboca grandes icebergs de gelo no espaço e leva para essas colônias onde não tem um ecossistema de fato, né? E numa dessas viagens, o cargueiro deles recebe um chamado de ajuda para uma nave que tá num lugar meio isolado que só tem eles. E meio que as regras do espaço, não sei se tem um termo específico para isso, igual tem para navio, por exemplo. Sei lá, no trânsito você não é obrigado a ajudar outros carros, mas no mar os navios têm essas regras, né, para se ajudar, porque é um ambiente muito hostil e tudo. Então eles meio que são obrigados por lei a ajudar. Até rola um dilema de se eles vão ajudar ou não, né, porque na prática é uma coisa, na teoria é outra, mas obviamente eles acabam ajudando, se não tem conflito, não tem livro. E essa nave que eles vão investigar, obviamente é a nave da menina do prólogo, que é a Scopoli. Eu acho que nem explica exatamente o que ela é, a questão não é tão relevante nesse momento. E aí o Holden, ele entra numa nave menor, como se fosse um bote do espaço, né? Ele entra numa nave menor com uma equipe pequena, vai investigar a nave, só que a nave já tá abandonada. Nós não fazemos ideia de onde tá a Julie, né, que é a protagonista do prólogo, digamos assim. A nave principal dele é atacada e explode. Isso é tipo o primeiro ou terceiro capítulo, então não é tanto spoiler, é só pra eu contar um pouquinho do desenvolvimento do livro. A nave principal dele explode, a tripulação de centenas de pessoas morre e só sobram eles 5. E aí começa, ao mesmo tempo, eles têm que buscar respostas, eles querem obviamente levar à justiça as pessoas que mataram os amigos deles, mas ao mesmo tempo tem forças muito poderosas atrás deles porque eles estão envolvidos num segredo que pode mudar o destino do universo, embora eu sei que isso é clichê pra caramba, mas a grandeza do livro, né, é épica assim mesmo. E no segundo capítulo, o livro apresenta o detetive Miller, que como eu falei, ele nasceu e cresceu no cinturão, ele viveu lá a vida inteira. Aí explica um pouquinho como é que funciona ali a vida dele, né, ele atuando como um policial. É meio complicado porque assim, ele é um policial e ao mesmo tempo é um agente de segurança privado, porque a segurança, é como se a segurança fosse privatizada. Então ele fala assim, Teres não tem leis, só policiais. Rola um pouco de abuso de poder ali. Ele não aparece como uma pessoa ruim de fato, tipo um corrupto, alguma coisa assim. Ele é apresentado na verdade como uma pessoa que faz o que tem
tem que fazer. É um pouco cinza o personagem. Ele é mandado pela chefe dele, um figurão da Lua, a Lua também é habitada, né? Um bilionário da Lua contrata essa empresa pra procurar a filha dele que desapareceu. A menina que nasceu riquinha, mas largou as riquezas dela pra ajudar a população e fazer um trabalho social e tudo. E ele é contratado pra encontrar essa menina que já tá desaparecida há algumas semanas, alguns dias que seja. Que obviamente é a menina do prólogo. Então, eventualmente, esses dois protagonistas, né, eles começam bem separados, mas o detetive Miller, ele consegue eventualmente entender que o Holden, ele tava à procura da nave da garota e acaba seguindo ele pra um planeta, eles vão acabar se encontrando. Demora um pouquinho até, não é uma crítica que eu tô fazendo ao livro, mas assim, eu acho que durante metade do livro eles não se encontram, eles seguem jornadas bem separadas mesmo. Como o livro é muito grande, ele serve pra estabelecer muita coisa. Assim como o Duna, que eu sei que eu não falei aqui, mas eu já li, ele tem o Duna, acho que são 6 livros. O primeiro livro é o maior de todos, porque ele precisa estabelecer um universo muito complexo. E aqui rola um pouquinho isso também. Se bem que os outros livros dessa saga também são gigantes, então eu não sei como é que eles vão fazer nesse sentido. Esse livro, ele chega a ser, embora ele apresente um monte de conceitos, pareceria que, né, são 2, 3 livros num só. Na verdade, ele é um pouco arrastado às vezes. O ritmo dele, ele tem uma sequência de ação boa, ele é um livro de ficção científica, mas ele tem uma pegada de detetive, ele tem uma pegada de terror também, ele tem uma pegada noir, né, que eles gostam de falar, embora seja uma space opera, que é uma aventura espacial grandiosa. Ele permeia alguns outros gêneros, mas embora ele tenha algumas sequências de ação legais, assim, os caras não se aprofundam tanto nos personagens, especialmente nas mulheres. Pode parecer um papo meio esquisito, mas assim, quando eles escrevem as mulheres no livro, você claramente percebe que são 2 caras falando de mulheres, assim, falta um pouco de aprofundamento. Elas são meio que de roteiro só pra mover a trama dos caras. Aliás, eu acho que o livro, eu pensei nisso só depois, quando eu tava escrevendo essa resenha, na verdade. Eu acho que o livro nem passa no teste de Bechdel. Eu nunca falei disso aqui no canal, né, porque eu ouvia muito sobre isso no cinema, eu nunca parei pra pesquisar sobre isso em livros. É um assunto meio complexo, então assim, eu não vou explicar nesse vídeo agora, porque senão o vídeo vai ficar com tipo 20 minutos. De repente, eu acho que vale fazer um vídeo só pra falar disso, comentar algumas obras que passam, que não passam, explicar de repente pra quem não conhece, né? Eu sei que você pode abrir outra aba e olhar no Google o que é, mas sei lá, se você acha interessante fazer um vídeo sobre isso, dá uma comentada aqui também. Então, como eu falei, o aprofundamento dos personagens deixa um pouquinho a desejar. Embora eu tenha gostado da história, eu não faço questão de procurar muito além disso, de saber o que eles vão fazer agora, porque o problema do livro meio que é resolvido. Claro que ele deixa uma pontinha solta que ele pode puxar nos outros, mas ele é razoavelmente resolvido, digamos assim. Mas ele é um livro bem fechadinho, tá longe de ser uma das melhores ficções científicas que eu já li. E olha que eu nem li tantas, vamos botar aí 10 ou 15 no currículo só. Então, se você for muito fã do gênero, eu acho que é o primeiro trabalho deles, então não posso nem falar que se você já gosta de outras coisas deles, assim. George Martin recomendou e eu gosto de Game of Thrones, mas de repente a gente não tem o mesmo gosto. Então ele não tá exatamente recomendado. Se você resolver ler e não gostar, não me culpe. Então, a parada é que... Pera aí, como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou colocar que ele é tipo mediano, sabe? Eu acho que eu já falei de outros livros assim. Eu agora não tô lembrando de um exemplo claro. Sei lá, o Ronda Vermelha. De repente você viu esse vídeo, senão vê aí também. O Ronda Vermelha, quando eu falei dele também, eu recomendei ele só pra quem gostava muito de história policial. Então esse aqui, de repente, é legal pra quem gosta de gênero de detetive, ou pra quem gosta de ficção científica pesada, porque às vezes ele entra um pouquinho assim. Não achei tão confusa. Eu consegui entender tudo, assim. Tem coisa que você consegue... Claro, tem coisa que você tem que aceitar, porque é a invenção do livro. Ele fala do motor Epstein, ele fala do funcionamento de protomolécula. Tem algumas coisas que ele meio que cria, assim, pro livro. É um livro que não é de difícil entendimento, só que ele é um livro que não me prendeu tanto. Eu levei tipo umas 2 semanas pra ler. O próximo vídeo vai ser de uma revista pequenininha. Não me crucifiquem, porque eu gastei muito tempo nesse livro mesmo, mas eu já tava investido nele umas 200 páginas, quando eu tava meio cansado já. Eu falei assim, não, agora eu vou terminar de ler, pelo menos pra avisar a galera que ele não é grande coisa, porque, sei lá, eu comecei a ler muita coisa da Aleph e eu achei que todos os livros deles eram realmente bons. E aí fica a lição, né? Porque eu gosto de uns livros da linha editorial deles, que eu vou gostar de todos. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre falo, o vídeo eu acho que é válido, independente de eu estar recomendando o livro ou não. Fica o aviso, não gaste R$70 nesse livro. E a gente se vê semana que vem.